Uma das questões que muitas vezes aparece tanto na clínica psicanalítica quanto na história da filosofia é a pergunta pela repetição. É, por que repetimos? É uma pergunta que muitas vezes fazemos em nossa vida cotidiana. Por que repetimos coisas que nos causam prazer? Por exemplo, mas quero dizer, repetimos porque nos causam prazer, mas repetimos involuntariamente. É como se um mecanismo se apoderasse de nós e faz com que nós tenhamos comportamentos repetitivos que nos causem prazer, que às vezes é mais entendível, mas há comportamentos repetitivos que nos causam dor e nós repetimos isso. Repetimos inclusive comportamentos involuntários que têm a ver com o relacionamento de uma pessoa, com uma determinada situação social, laboral, ou inclusive repetimos comportamentos que têm a ver com a compulsão à comida, à bebida, até ao trabalho, por exemplo. Né? Por que repetimos? Como é que repetimos? Por que fazemos a mesma coisa? Não? Na filosofia, a história da repetição começa com a reflexão dos gregos. Não? Os gregos entendiam que, de alguma forma, ou alguns gregos entendiam que, de alguma forma, a história era uma eterna repetição do mesmo. A teoria do eterno retorno, o eterno retorno do mesmo. Não? Nietzsche, mais tarde, 2500 anos mais tarde, vai retomar essa teoria da repetição. Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, também se perguntou pela repetição. A repetição e a diferença. Mas aqui o que nós vamos tentar fazer é nos perguntar por que repetimos. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. Boa tarde, Juliana Radaeli. Olá, Daniel, estou bem e obrigada pelo convite de estar aqui dividindo com você esse tema sobre a repetição. O convite é justamente para isso. Pensei, bom, vamos a perguntar-lhe à psicanalista de Curitiba, que há muito tempo que eu conheço e que tenho o prazer de compartilhar conversas e uma agradável amizade. Eu queria saber, Juliana, por que nós repetimos? Acho que podemos localizar ou separar algo de um singular que se organiza em torno, né, do que é particular para cada sujeito. E aí isso vai aparecer nas análises. Mas podemos pensar também no que Freud elaborou sobre essa estrutura, digamos assim, da repetição. Acho que podemos nos apoiar em dois textos fundamentais do Freud, que é Recordar, Repetir e Elaborar, um texto de 1914. Ele, na verdade, é um conjunto de textos de Freud, quando Freud se depara com algo da resistência na análise. E ele escreve um conjunto de textos sobre esses impasses que ele encontra na questão transferencial. E um deles, né, bastante interessante, eu acho que toca no nosso tema aqui, nos ensina alguma coisa, é esse: recordar, repetir e elaborar. A ideia do Freud nesse texto é dizer que o sujeito repete algo no campo da ação que ele não consegue rememorar. Tudo aquilo que não conseguimos rememorar aparece de algum modo no campo da ação. Temos que entender que esse recordar, essas lembranças, Freud entende que aquilo que eu não consigo lembrar é o que também eu não consigo elaborar. Então, ele vai dizer que é uma forma que a pessoa tem, que ela, ao repetir,
ela ao mesmo tempo, a repetir na ação, ela ao mesmo tempo não se dá conta de que ela está repetindo. Tem um texto, até publicado num livro antigo sobre clínica lacaniana, da Dominique Miller, onde ela fala de 3 tipos de transferência, e ela traz alguns fragmentos clínicos, né? Não chegam a ser casos clínicos, e um deles ela diz de um paciente que, diante de pessoas que ele supunha muito inteligentes, pessoas que ele admirava, ele ficava mudo. Ele não conseguia falar nenhuma palavra. E a Dominique diz, então, aponta isso, né, que isso não era diferente na relação com ela. Eu posso recortar também, Daniel, um exemplo que me ocorreu nesse momento, de um caso clínico que eu atendi, que era uma moça que ficava em torno, a questão dela girava em torno de daquilo dos fracassos que lhe ocorriam nas relações afetivas. Ela repetia os fracassos. Ela repetia, ela contava, chegava a contar, mas os fracassos se repetiam na sua vida. Ajá. E eles eram muito interessantes, porque ela começava um relacionamento, uma conversa, muitas vezes, né, pelos aplicativos, e de repente a pessoa desaparecia. E isso se repetia. Isso se repetia. Com o novo parceiro, a nova pessoa com quem ela estava se relacionando, se repetia que num determinado momento a pessoa sumia. É o que hoje a gente chama de ghosting. A pessoa dá um sumiço. O interessante é que numa das minhas férias, esta moça me manda uma mensagem dizendo: Juliana, estou aqui no seu consultório e a porta está fechada. Ela vai até o meu consultório e não me encontra. Então, de algum modo, essa ausência do outro também se faz presente na relação analítica. Você também tinha desaparecido, digamos assim. Exatamente, eu também desapareci para ela. E nesse texto, Freud diz, então, que a transferência, veja que Freud está relacionando aqui transferência com repetição. Sim. A transferência cria o que ele vai chamar de uma doença artificial. Ele fala mais bonito que isso, né? Ele até diz: a transferência cria, sim, uma região intermediária entre a doença e a vida real, através da qual a transição de uma para a outra é efetuada. A nova condição assumiu todas as características da doença, mas representa uma doença artificial, que é, em todos os pontos, acessível à nossa intervenção. Então, é nisto que se repete na relação, isso que da vida do sujeito se repete também na relação transferencial, aonde ali ela pode ser. Mas ela repetia esses fracassos dos sumissos do parceiro e ela repete isso nas relações que podríamos dizer, bom, pode ser uma coincidência. Justo sempre ela tem o azar de encontrar alguém no aplicativo que vai desaparecer. Mas ao mesmo tempo ela reproduz isso em relação com o analista. Quer dizer, ela vai para o analista, para o consultório, o dia que o analista está de férias. E aí se encontra outra vez com a mesma situação do sumiço. Né? Agora, por que repete? Repete por quê, digamos? Qual seria? Por que está, de algum modo, presa dessa situação? Bom,
essa é uma questão que, seguindo um pouco do que eu vejo desse desenvolvimento que Freud nos dá, ele avança um pouco nesse tema. Desse texto de 1914, a gente encontra o tema da repetição num texto maravilhoso, que é o Além do Princípio do Prazer. Eu acho que aí toca um pouco na tua questão, que por que repetimos coisas que nos fazem sofrer? Isso. Porque repetir coisas boas não é uma estranheza, né? Eu tenho eu tenho um bom encontro, uma situação da qual me dá prazer, não há nada de esquisito que a gente queira que aquilo se repita. Mas o que vai chamar a atenção do Freud é justamente aquilo que gera desprazer. E então é nesse texto de 1920, que ano passado, né, completou 100 anos, aonde o Freud está se debatendo com essa questão, porque repetimos coisas que nos fazem sofrer, como esse exemplo que eu acabei de citar. Então, primeiro ele começa definindo um pouco o que é o princípio do prazer, princípio da realidade, entendendo aqui, né, a gente precisa também localizar que princípio do prazer para o Freud é uma diminuição da excitação, né, uma tendência do organismo a um mínimo de excitação. Então, é isso que Freud está chamando de prazer, o desprazer, o contrário. Mas aqui, Daniel, ele vai citar 3 exemplos bastante interessantes, né, nesse sentido. O primeiro, sobre as neuroses de guerra. Aham. Então, eram 1920, né, já o fim da Primeira Guerra, uma guerra devastadora, e de física, né, assim, com mal-estar, violências físicas muito intensas, e isso que eles vão observando, que esses médicos vão observando que esses soldados continuavam, a guerra tinha acabado, eles já não estavam mais no fronte, mas eles repetiam aquelas cenas vividas dramaticamente, que se voltavam em sonhos, em pensamento, e se repetia, sem que eles quisessem. Eu acho que isso é você está trazendo, né? Isso, Disso, alguma coisa não é o que a gente quer. claro. Então, aí Freud já localiza, né? Também não eram sonhos que poderíamos pensar em sonhos como realização de desejo, Claro. mas sonhos que geravam muito mal-estar. Outro exemplo que ele cita, que é muito interessante, é quando ele fala, quando ele observa o seu neto brincando com um carretel. Freud fica um tempo na casa da filha. Esse menino tem 1 ano e meio e ele comenta, ele observa e ele comenta dessa característica que chama a atenção a ele das crianças de jogar para longe os brinquedos que elas gostam. E ele então até ele diz, né, essa criança não era uma criança diferente das outras, né? Uma criança, portanto, não era nenhum gênio, mas era uma criança bem cuidada, a mãe o amamentou. Freud faz essa observação. Não tinha nada estranho, digamos, não tinha Não nada. tinha nada de estranho nem espetacular, né? Era uma criança como qualquer outra. E que ele então observa que a criança tinha um carretel com um fio, onde ele jogava o carretel para baixo de um berço, fazendo o carretel desaparecer. E ele balbuciava ainda, uma criança muito pequena, uma espécie de "oh", que o Freud interpreta ou entende isso como um "for",
né? Foi, desapareceu. E o menino puxava, o carretel aparecia e ele então, né, dizia algo no que Freud escuta como dá. Famoso jogo, a famosa brincadeira do Fordá. Fordá. Puxa, vem E desaparece. desaparece. Aparece e desaparece. Então, ele está dizendo por quê? Né? Essa tua mesma pergunta foi a pergunta que o Freud fez. Por quê? Por que ele repete isso? Por que joga e volta, joga e volta? Brinquedo que ele gosta, por que não fica com ele? Por que ele joga fora? Por que as crianças jogam os brinquedos que elas gostam para longe de si? Da mesma forma, ele se pergunta por que aqueles soldados repetiam aqueles sonhos de uma época vivida de uma forma tão dramática. Aham. Ele também, o terceiro exemplo que ele coloca, é muito parecido com o que ele já escrevia, o que ele já tinha escrito no texto de 1914, onde ele fala, então, pela primeira vez disso, que é essa compulsão à repetição. Né? Algo que o sujeito não se dá conta de que ele está repetindo, que aparece na ação, às vezes aparece também em palavras, mas, né, mais observado em ações. E aí, como é que ele vai responder? Como é que ele tenta responder a essa questão? Por que repetimos coisas que nos fazem, que nos são desagradáveis, né? Que nos são ruins? Ele usa ele recupera uma certa linguagem que estava lá quando ele escreve nos primeiros textos, quando ele fala dos trilhamentos, dos neurônios, projeto para uma psicologia científica. Recupera um pouco essa terminologia mais próxima da biologia, da medicina, e nisso ele vai usar uma expressão que me parece muito, muito interessante para pensar, pelo menos me ajuda um pouco. Ele vai falar que o organismo, ou, né, o sujeito, tem a necessidade de criar um certo escudo protetor para o organismo. Um escudo protetor contra, né, que o proteja dessas excitações que lhe vêm de fora. Repetir seria um modo de se proteger das excitações externas. Dos estímulos externos. Mas aí que vem, eu acho que o que é importante para nós. Das excitações externas, no que elas não são compreendidas. Essa para mim, eu acho que é a parte fundamental. Ele vai citar, ele toma como exemplo o susto. Quando nós recebemos um susto, é porque nós não estamos preparados. O susto indica isso. É alguma coisa que nos tomou de surpresa, né? Então, o Freud está dizendo que a repetição, mesmo que ela produza esse desprazer, é uma tentativa que o psiquismo tem de gerar uma angústia. E que a partir da angústia ele possa estar preparado. Como é? Me explica outra vez. Como é que é? Como se o organismo, ao criar, o organismo precisasse criar esse escudo protetor, como se ele gerasse uma espécie de angústia que o prepara para as situações inesperadas. Antecipa a jogada, digamos assim. Ou seja, para evitar o sofrimento, o sujeito sofre. Sofrimos antes para evitar aquilo que podemos vir a sofrer. Eu acho que esse é um ponto que, ao menos, não sei se... eu acho que não respondemos todo o tamanho dessa questão.
Mas de alguma forma, então, fazemos isso mecanicamente, inconscientemente, e justamente repetimos porque não conseguimos lembrar de aquilo que fazemos. Lembrar no sentido também de elaborar, porque eu posso me lembrar das vezes que eu fiz tal coisa, mas não me lembro no sentido de lembrar elaborando aquilo que aconteceu, não? Tem o exemplo de Freud que acontece com um paciente dele que aquilo que ele repetia com os pais está repetindo agora com o analista, digamos, justamente por esquecer a relação que ele tem com o pai, o que ele faz nessa relação transferencial com o analista é colocar o analista no lugar do pai e repetir com o analista aquilo que fazia com o pai. E volta a produzir o mesmo mecanismo. Esse exemplo é maravilhoso, do Homem dos Ratos. Uhum. O pai não queria que ele casasse com uma determinada mulher que ele amava. E ao chegar no consultório do Freud, subindo a escadaria, ele se depara com uma moça descendo. E ele entra indignado no consultório do Freud, que o Freud estaria induzindo ele a casar com a filha. Então, aí ele repete, então, como um mecanismo de reprodução de aquilo que ele fazia com os pais e repete na situação com o analista. Se repete, então, também como um mecanismo de antecipar o sofrimento, produzindo um sofrimento angustiante antes. E por que, por exemplo, repetimos por exemplo, na compulsão com a comida ou na compulsão com a bebida? Também entraria dentro desse mesmo mecanismo? Não sei se a gente consegue trazer isso dessa forma. Quando eu penso nisso que se repete, eu de algum modo gosto, mas me é mais possível de compreender isso de alguma coisa da pulsão de morte que não se adequa ao sentido, algo que está fora do sentido. Uhum. Então tem algo fora do sentido, mas que quando se repete, de algum modo se organiza em torno de alguns significantes que o sujeito tem. Estou aqui juntando alguns termos mais lacanianos. Mas tem algo aí, Daniel, acho que do sem sentido da pulsão, da pura exigência pulsional. E com relação à bebida, com relação à comida, eu tendo a pensar mais para um campo do gozo do que para um campo do desejo. Uhum. Porque me parece que traz aí, não sei como que você pensa isso, mas me faz pensar um pouco na relação do sujeito com o objeto. Né? Não é por que eu não sou amado ou porque todas as pessoas que eu amo me abandonam ou não respondem mais às minhas mensagens no celular. Uhum. Não me parece que é essa via, né? É uma via mais direta com o objeto em si. Não sei se para você há alguma diferença. Estava pensando, por exemplo, em uma compulsão bastante comum nos últimos tempos, que é a compulsão ao trabalho. As pessoas que não podem parar de trabalhar, não? Começam o dia trabalhando, terminam o dia trabalhando e se prometem que em algum momento vão a parar de trabalhar. Isso não significa que virem ricas, que se transformem, não, simplesmente trabalham compulsivamente, não? O que se passaria nesse mecanismo? Aparentemente uma relação poderia ser com um desejo de reconhecimento que conduz o sujeito a essa posição e a essa repetição. Há uma relação com um mandato
superegóico, podríamos pensar, que coloca o sujeito nessa posição. Então me parece que também podríamos ir pensando a repetição de diferentes modos, tanto na clínica freudiana quanto na clínica lacaniana, não? Eu penso isso. Mas aí quando eu penso, por isso que me parece que há algumas diferenças na repetição, aí você situa muito bem, né, na relação do trabalho, pode ser sim por uma via de realização idealizada, enfim, não que o sujeito se realize, mas uma via idealizada, como uma via superegóica, que toca, né, na questão do ideal. Mas a questão do objeto, da droga, já me parece que diz de uma repetição, de outra ordem, mais esvaziada do campo do desejo. Guilherme vai dizer isso, né? Aham. Não podemos chamar a droga para o toxicômano de objeto do desejo. Ele é um objeto do gozo. Algo que está para o sujeito no campo do gozo, que exclui a falta. Até um pouco bem mais difícil aí de interpretação. Muito obrigado, Juliana. Obrigado por estar conversando aqui conosco. Muito obrigado, até a próxima. Você, Daniel, adorei compartilhar esse tema aqui contigo. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa.